Olá, olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos resolver aí alguns exercícios da aula 6 da apostila de vocês. Então vamos lá ao exercício número 1. Então o número 1 da página 16 diz assim: a altitude é um fator que influencia condições ambientais e por isso é levada em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa aumento da longitude? Nossa, nada a ver, né, gente? A longitude não tem nada a ver mesmo. Diminuição da latitude? Gente, a altitude não tem nada a ver com longitude e latitude, né, gente? Aumento da densidade do ar? Não, né? À medida que aumenta o relevo, quanto mais alto a gente vai, menos denso é o ar. Diminuição da pressão atmosférica. Essa está correta. Então, quanto mais alto, menos pressão, pois a coluna de ar que está sobre a cabeça da gente, quando a gente está num lugar alto, é menor do que tanto ar que estaria em cima da nossa cabeça se a gente estivesse embaixo, né? O que é a pressão? Não é a quantidade de ar ali com a ação da gravidade empurrando ele? Então, lá embaixo tem mais ação da gravidade empurrando o ar para baixo, né? E mais ar também. Então, letra D, a letra correta. Agora, vamos fazer aqui a 6.3. A energia do Sol incide no topo da atmosfera em uma quantidade conhecida como constante solar. E é a medida que atravessa as camadas da atmosfera, né? Perde parte da radiação ultravioleta. O contato direto com os raios ultravioleta pode causar danos à saúde humana, sim. A camada que absorve a maior parte da radiação ultravioleta é a troposfera? Não, a troposfera não. A troposfera é onde existe a vida, né? A troposfera é a camada ali onde que tem a maior parte dos gases, é onde voam os pássaros, onde tem os fenômenos atmosféricos. Estratosfera, letra B, essa está correta. Então é na estratosfera, na letra B ali, aonde ocorre aí a absorção dos raios ultravioleta que causam tantos danos aí ao ser humano. A mesosfera não, a mesosfera é a camada mais fria da atmosfera. Termosfera é a mesma coisa que ionosfera, é onde se refletem as ondas de rádio. E exosfera já é a última camada lá, aquela que está em contato com o espaço sideral. Agora, mais um desses primeiros. Vou fazer 3 de cada, né? 3 assimilação, 3 aperfeiçoamento e 3 do aprofundamento. Então, mais um. Aqui, ó. O oxigênio 6.5. O oxigênio é, sabidamente, essencial para a manutenção da vida da grande maioria dos organismos vivos do planeta. Mas o gás mais abundante na atmosfera terrestre é o... Então, gente, essa aqui, ó, para quem sabe, é muito fácil essa questão. Mas para a maioria das pessoas que acham que o gás que mais tem na atmosfera é o oxigênio, erraria essa daqui, né? Então, o gás que mais tem na atmosfera é a letra C ali, o nitrogênio. O metano é aquele gás, né, que sai né, quando a gente come muita feijoada e tal, os boizinhos também, né? O hélio enche balão. Gás carbônico sai do escape dos automóveis. Então seria o nitrogênio mesmo. Agora vamos a 3 de aperfeiçoamento. Então vamos no 6.6. O estudo das variações de composição do ar, tipo de gases e suas proporções, temperatura, eventos como ventos, relâmpagos, nuvens, é facilitado quando se divide a atmosfera em camadas. Essa divisão não é exata. Ou seja, existem áreas de transição. Mesmo assim, é possível identificar 5 camadas de acordo com algumas características. Então, nós temos as 5 camadas, né, gente? E claro que entre uma camada e outra tem uma pausa. Tipo, depois da troposfera vem a estratosfera, né? Mas antes tem a tropopausa. Então, sempre tem uma pausinha entre elas para fazer a transição. Em relação às camadas da atmosfera, assinale a alternativa correta. Letra A.
A camada de ar mais próxima da Terra denomina-se exosfera. Não, você errou tudo, né? É a última camada, a exosfera. A letra B. A atmosfera é constituída por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então, termosfera, coloque aí, ela é a mesma coisa que ionosfera, né? Então, elas são unidas, a termosfera e a ionosfera. Então, às vezes, ali na parte teórica da tua apostila, acho que só está escrito ionosfera, né? Então, agora você tem um termo novo aí para lembrar. A C está dizendo que na mesosfera localiza-se a camada de ozônio. Não é. A camada de ozônio fica na estratosfera. A D está dizendo que a última camada, que está mais distante da Terra, é a estratosfera. Não é? É exosfera. E a E está dizendo que a atmosfera é constituída por 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, litosfera e astenosfera. Que horrível, né? Litosfera e astenosfera fazem parte do relevo. Astenosfera é a parte superficial do manto e litosfera é a crosta terrestre. Vamos agora a 6.7. Considerando que é da Federal essa, hein? Considerando que a temperatura da atmosfera depende da insolação, é correto afirmar: quanto maior a altitude, maior é a quantidade de calor aprisionada pela atmosfera e, consequente, mais elevada a temperatura. Não, né? Quanto maior a altitude, o que acontece? Menor a temperatura. A letra B. As isotermas da Terra têm uma orientação geral norte-sul ou meridiana, porque um dos fatores determinantes da variação da temperatura é a longitude. Essa é meio complicada, mas está errada, né? Veja bem. Então, se nós fizermos aqui o planeta Terra, gente, tem aqui as linhas imaginárias, né? E isoterma é uma linha, né, na horizontal ali que liga, né? Ela pode passar aqui, ali, que liga regiões com mesma temperatura. E temperatura tem tudo a ver com latitude, né? Quanto mais longe aqui do Equador, mais frio. Então não tem nada a ver com longitude. Longitude se conta para os lados. Latitude é para cima e para baixo, aqui norte e sul. Então está bem errado isso aí. Isso aqui não tá, né? Não dá para marcar não. Letra C. O efeito estufa é um fenômeno atmosférico provocado pela ação humana. Essa aí muitos erram. Tem muita gente que acha que efeito estufa é algo que o homem faz de mal com o planeta. Mas não, o efeito estufa é que garante a vida no planeta. Então, o efeito estufa é o que faz com que haja vida no planeta Terra. O agravamento do efeito estufa, causado pelos gases que o homem lança na atmosfera, é que daí vem a causar o aquecimento global. Isso sim é prejudicial e o homem tem a ver. Com o efeito estufa, não. A letra D. A atmosfera atua como uma enorme manta protetora que conserva grande parte do calor solar recebido pela Terra. É isso mesmo. A atmosfera ela conserva a temperatura. Você lembra das funções da atmosfera, que era proteger contra a queda de meteoros, filtrar os raios ultravioleta e conservar a temperatura. Tá certo, a letra D. E a letra E está assim, ó. Nas áreas tropicais e nas áreas polares, as variações anuais de temperatura são mais marcantes do que nas áreas temperadas. Não. É só se comparar a área tropical ali, vamos dizer, poxa, ali entre os trópicos, né? Na Amazônia, é sempre verão, é sempre calor. Um pouco distante da Amazônia também, sempre calor. Agora, quanto mais você vai para as partes temperadas da Terra, pense no Brasil, onde que está mais para a parte temperada é a região sul do Brasil. É a região sul do Brasil, a amplitude térmica é bem grande, né? A diferença entre o calor e o frio. Pense na Europa, que fica acima do Trópico de Câncer. Lá, às vezes, o verão faz tanto calor, né? E o frio chega a fazer neve.
Então as diferenças são muito maiores nas partes temperadas do que no trópico. Vamos agora ao terceiro que nós vamos fazer do aperfeiçoamento. Então vamos fazer aqui, deixa eu ver qual que é bem bacana da gente fazer. Vamos fazer ali o 6.10. Então olha só o que diz. Considere as seguintes afirmativas. Número 1. A temperatura aumenta dos polos em direção ao Equador. Então será que do polo em direção ao Equador a temperatura aumenta? Muito bem, ó. Aqui 90 graus norte, aqui 90 graus sul. Do polo em direção ao Equador, aqui é 0 graus, né? A temperatura aumenta mesmo. Então isso está correto. A 2. A temperatura diminui à medida que a altitude aumenta. Está correto. É por isso que no topo das montanhas tem gelo, né? Então é claro que quanto mais alto a gente vai, mais frio é. E é muito marcante isso. É por isso que Curitiba é a capital mais fria do Brasil. Porque olhando o globo, Porto Alegre e Florianópolis estão abaixo de Curitiba. Então Porto Alegre e Florianópolis tinham que ser mais frias de Curitiba, pois estão mais próximas do polo do que Curitiba, né? Mas como a altitude de Curitiba é 900 metros e a de Florianópolis e de Porto Alegre são próximos ao zero, a de Florianópolis é zero mesmo, né? Então Curitiba é muito mais frio que essas duas cidades. Número 3. A temperatura do litoral é regularizada pela proximidade das águas oceânicas. Isso aí, é a maritimidade, né? Quanto mais as regiões são próximas ao mar, essas regiões elas têm uma amplitude térmica menor. A diferença entre a máxima temperatura e a mínima é pouca. Quanto mais as regiões estão para dentro do continente, a variação de temperatura entre a maior e a menor é maior. Por que isso acontece? Porque perto de uma grande massa de água, a gente sabe que ela tem a propriedade de esquentar muito lentamente e de perder calor muito lentamente. E isso faz com que não haja quedas bruscas de temperatura. Já para dentro do continente não tem tanta água, então o solo absorve muita energia rapidamente, mas também libera essa energia rapidamente. Então a oscilação de temperatura é maior. A 4. A temperatura do litoral é sempre mais alta que a do interior. Cuide, né, gente? Sempre quando vem a palavra sempre, toda, nunca, são questões que é fácil de você errar, né? Não marque, porque na maioria das vezes é errado. Então não é que a temperatura do litoral é sempre mais alta do que a do interior. Existem cidades no interior que são muito quentes, são mais quentes do que a cidade litorânea. Então depende de N fatores, muito mais fatores que propiciam aí o aumento da temperatura ou não. Não é só estar perto da água ou não, né? Não é só estar no litoral a 0 metros. Existem outros fatores que também deixam a temperatura mais alta. Então existe sim cidades bem do interior que são mais quentes do que o litoral. E bem mais quentes. A 5. Então está falso a 4. Né? A 5. Cidades localizadas em latitudes diferentes. Vamos fazer latitudes diferentes. Aqui cidade A e aqui cidade B. Latitudes diferentes. Nunca apresentam temperaturas semelhantes. Não, não é verdade. Às vezes aqui, ó, essa A e essa B talvez apresentem temperaturas um pouco diferentes porque elas estão um pouco longe, né? Eu fiz aqui a A no Equador e a B no Trópico de Capricórnio. Mas vamos fazer uma outra latitude aqui, digamos que existe uma outra latitude aqui, ó. Então ali é 0 metros, vamos dizer que 0 graus, né? E aqui seja 5 graus. E tenha uma cidade C aqui. A temperatura da CKA é muito parecida, muito semelhante. Então essa aqui está errada, 5. Nunca apresentam temperaturas semelhantes? Não, podem apresentar.
E cuide com a palavra de novo, né? Apareceu a palavra nunca, gente. Sempre quando aparece essa palavra, 90% das vezes é errada, quer te enganar. Agora vamos fazer 3D aprofundamento. Então ali, vamos fazer ali a... Deixa eu ver... Ah, 6.13. Vamos começar ali. Então, a partir dos conhecimentos sobre o ambiente atmosférico, é correto afirmar que a ionosfera é rica em íons e é conhecida como zona de turbulência. A ionosfera é rica em íons, mas a zona de turbulência, a zona de turbulência, ela fica acima quer dizer, abaixo da zona calma, né? Lá na troposfera, gente. A ionosfera não. Então tá errado. A B. A atmosfera é composta predominantemente por oxigênio, neon e hélio. Judiação. Escreva judiação do lado dessa aí. A atmosfera é composta principalmente por nitrogênio, né? 79%. Daí 20% é oxigênio e sobra 1% lá para outros gases. C. Pressão atmosférica é mais baixa ao nível do mar do que em elevadas altitudes. Nós já estudamos isso hoje. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Então é ao contrário. Letra D. Troposfera é uma zona de calmaria, sendo, portanto, a parte superior da atmosfera. Troposfera, ao contrário. É a primeira parte da atmosfera, né? É a que está em contato com a gente. Existe a zona calma da troposfera, por isso que eles tentam te enganar aqui. A troposfera que está em contato com a gente, ela é a parte turbulenta, onde acontecem os fenômenos atmosféricos. Depois aparece uma zona mais calma ali, que é a zona lá do jet stream, que é ali onde que os aviões utilizam para, né, pegar uma carona nesse vento veloz que tem lá na zona calma e que já não tem tantos fenômenos atmosféricos. Então, qual que é para marcar? Vamos ver a E. Troposfera, só pode ser a E, né? Só sobrou a E. Troposfera é considerada a mais importante, devido ao efeito estufa e à concentração de gases. Muito bem. Troposfera é a camada mais importante da Terra, porque é a que está em contato conosco. E é onde que acontece todos os fenômenos observados pelo ser humano. Vamos agora a 6. Qual que nós podemos ir, gente? Deixa eu dar uma olhada. 6.15. Vamos lá? Então ali temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 informações, né? Em números diferentes. 5 informações. E é para a gente somar as verdadeiras. Vamos ver quanto que dá essa soma, então. Assinale as verdadeiras sobre a atmosfera. 0,1. A atmosfera primitiva, rica em oxigênio, possibilitou logo o aparecimento da vida, como também sua evolução até formas mais complexas. Rica em oxigênio é rica em nitrogênio, né? E a atmosfera primitiva era totalmente diferente, né? Não possibilitou logo o aparecimento da vida. Isso demorou muito tempo. Na verdade, os biólogos ensinam que a vida surgiu nos oceanos, né? Aquele mar nutritivo. 0,2. A camada mais importante para os seres vivos é a estratosfera, pois nelas encontramos o ozônio que filtra os raios infravermelhos. Tem duas coisas erradas aí. Primeiro que a camada mais importante para os seres vivos é a troposfera. Agora, na estratosfera está a camada do ozônio mesmo, mas ela filtra os raios ultravioletas. Raio infravermelho é o raio que vem da refração do raio do Sol, né? O raio do Sol entra como ondas curtas, eletromagnéticas, depois que bate na Terra, reflete, tem a refração, né? E daí ele vira ondas infravermelhas de maior comprimento. 4. Então tá tudo errado até agora. A brisa é um tipo de vento que durante o dia sopra na direção do mar. E durante a noite é ao contrário. Não, tá errado. A brisa durante o dia, ela vai em direção à areia. Ela sai do mar e vai para a areia. E à noite vai da areia para o mar, né? Porque sempre vai da região mais fria para a região mais quente. Então tá tudo errado. 0,8.
Os fenômenos meteorológicos, vento, chuva, nuvens, mais importantes ocorrem na troposfera, a camada atmosférica mais próxima da superfície do planeta. Essa está perfeita, perfeita. E vamos ver se a gente soma com a 16 ou só a 8 está certo. Um dos fatores que provoca variação térmica na atmosfera é o efeito da maritimidade, pois o mar tem maior capacidade de aquecimento e resfriamento. Não, o mar tem menor capacidade. Né? O mar ele é difícil de aquecer e de resfriar, né? É muito lentamente. Então a única verdadeira aí é a 08. E agora vamos fazer aí o nosso último exercício. Vamos fazer o nosso último exercício aí, deixa eu ver qual deles que é bem bacana para a gente fechar com chave de ouro aí a nossa aula sobre resolução. Vamos fazer o 6.16. Então ele diz assim: foi a junção de duas palavras gregas, atmos, que quer dizer vapor, e esfera, né, que surgiu o nome dado a estrutura de gás que envolve um satélite ou um planeta, a atmosfera. Então, na verdade, a atmosfera não é só do planeta Terra. Outros planetas que têm uma camada de gás que o envolve chamam-se atmosfera também. Em termos de aquecimento global, passou a ser mais estudada, mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos atuais ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas camadas, e em sua porção mais densa, chega a 800 km de altitude, a partir do nível do mar. Nossa, 800 km, gente. É tida como irrisória, se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente quase 13 mil quilômetros de diâmetro. Então a atmosfera, na verdade, ela inteira, ela vai quase a 1000 quilômetros. Mas isso, perto do planeta todo, não é nada, né? Aqui está o planeta, a atmosfera, vamos dizer que seja assim aqui, para cima, né? O que mais? A respeito das camadas que compõem a atmosfera, considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Daí é para a gente dizer se está verdadeiro ou falso, eu acho, né? Quais que estão corretas, é para a gente dizer. Deixa eu ver. Tem as afirmativas e depois diz assim, ó. Esse aumento anormal provoca aceleração... Ah, não. É para dizer quais que estão certas dessas 4 mesmo. Então vamos ler cada uma e vamos dizer se é verdadeira ou falsa. Só isso. Então a 1. A troposfera é a camada mais baixa da atmosfera. É nela que os principais fenômenos meteorológicos ocorrem, tais como tempestade, chuva, precipitação de granizo, geada. Certo, gente. É tudo na troposfera. Falamos várias vezes isso, né? Isso, por favor, tem que estar na tua cabeça. 2. A camada de ozônio, o O3, concentra-se na termosfera. Errou. Camada de ozônio é na estratosfera. 3. A mesosfera se estende da estratosfera até aproximadamente 80 km acima do nível do mar. É a camada mais fria, porque nela não há nuvens, nem gases capazes de absorver a energia do Sol. Isso mesmo, gente. Sempre pense, mesos, pense em menos. Então, é a camada menos quente, a camada mais fria. Então, menos temperatura, mesosfera. Tá certa a 3. A 4. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nos limites de temperatura necessários para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosférica que recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, do metano e do óxido nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Está correto, então a 1, a 3 e a 4. Daí seria a alternativa D a ser marcada. Então, finalizo assim a aula sobre correção dos exercícios aí da aula 6. Se ficou alguma dúvida, por favor, você deixe no comentário aí, que eu respondo assim que puder. Um abraço e até mais!